Boa noite, hoje 21h12, não 21h13. Dia 226 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. Serão 365 vídeos de uma mera, humilde, insignificante e frágil perspectiva da realidade. De um instante, de um momento que eu gostaria de deixar um registro, de uma opinião, de um bate-papo, de uma filosofia, de uma ideia, de um conceito fictício, de algo para que meu eu do futuro, depois, daqui 5, 10, 15, 20 anos, possa assistir e ter a percepção de tempo da distância que você tomou em relação a esse tempo decidido, essa data. Só que nesse ciclo de ver, depois ver um vídeo por dia, todo dia, por um ano, serão daqui 5 anos, né? 2030, 35 e 40. Eu acho que vai ter muita coisa que vai mudar. E essa mudança, esse caos, essa instabilidade, tudo isso é algo que, de certa forma, me deixa angustiado, mas que não me deixa assim, sem parar de pensar do que poderia vir a ser, né? Mas uma fração de como eu enxergo, né? Esse momento em que vivemos em um mundo onde o caos e a desordem frequentemente nos cercam, seja nas notícias, nas ruas, nas relações, nos pensamentos, em movimento constante, essa instabilidade que busca como o próprio coração do mundo, que nos assusta, né? De tantas coisas que são geradas de forma negativa, né? E são visualmente postas a nós. O medo nasce do imprevisível e como ele vem, a busca por segurança, por estabilidade, por um chão firme onde os pés possam tocar sem afundar. A tranquilidade se torna um desejo universal, né? Como se a paz só pudesse existir quando tudo à nossa volta estiver de fato em ordem, né? E nós sentimos essa certa segurança, né? Mas que talvez a verdade, ela meio que incomoda, é que talvez essa ordem completa nunca venha, né? A própria realidade que nós vivemos, ou a forma como eu enxergo, tal como eu a conheço, ela é sustentada por essas instabilidades pontuais, né? E parece até mesmo que para que ela exista há necessidade dessa carga negativa, né? E que é no desequilíbrio que a vida se movimenta, é no atrito que surgem essas transformações de percepções, né, da realidade. E nessa espécie de ajuste fino da própria percepção que nós temos diante dessas instabilidades, começa a surgir uma pergunta sempre no meu interior, né, essencial, que o que é o verdadeiro valor que damos a essa estabilidade que nós buscamos, né? Eu que estou buscando essa independência financeira, essa estabilidade financeira, essa estabilidade no quesito financeiro mesmo, né? Porque em outros pontos há um certo equilíbrio, mas que dependendo da minha situação pode gerar instabilidade, né? Ou o que é o melhor que isso, né? Buscar esse valor do que damos essa estabilidade poderia ser o que seria em si essa ideia de valor, né? Por que eu valorizo? Por algo que eu desejo, que molda algo positivo, né? Mas que na sociedade atual o valor é simbolizado quase exclusivamente pelo dinheiro, né? Acho que no vídeo da promoção eu falei um pouco dessa percepção do desconto, né, promocional, né? E como a ideia de valor, do que é valor, está muito associada a essa quantidade, né? E porque ele dita quem tem mais poder de escolha, mais acesso, mais conforto e, portanto, mais chance de fugir dos caos, né? E ter essa previsibilidade.
Mas a grande pergunta é: e se o dinheiro não existisse, né? Como seria a nossa realidade? Como que se daria a ela, né? Não conseguimos nem conceber do que poderia vir a ser, de tão enviesado que nós estamos pelos meios de trocas e a forma como se consolidou essa concepção de valor na nossa mente do que é o dinheiro, né? E de compra e venda. Mas imagina um mundo onde não há moeda de troca, onde nenhum bem pode ser precificado, porque onde o tempo, o talento, o alimento, o cuidado e o conhecimento só podem ser vendidos nem comprados, né? Que não pode ser vendido nem comprado, né? Como que seria isso? O que seria? O que restaria no lugar disso, né? Talvez no lugar da competição por acúmulo surgisse uma nova percepção da ideia de valor, né? Um valor mais real, ou não sei, não mais como algo mensurável, mas algo como sentido, vivido e compartilhado, né? É estranho pensar dessa forma, né? Que nesse mundo o valor não estaria mais nas coisas, mas nas relações, na confiança mútua, na responsabilidade compartilhada, né? Na presença de um com o outro para o outro, né? A ideia de escassez perderia força porque o que realmente importa seria unicamente, exclusivamente a empatia, a criatividade, o afeto, a sabedoria. E isso você não se gasta, né? Quando se oferece, você mais se expande, né? Sempre quando se oferece empatia, você acaba tendo mais empatia, né? Interessante, né? Assim como criatividade, afeto e sabedoria. Mas é claro que não tem nem como imaginar que talvez esse tipo de realidade em que é um exercício mental fictício, como que seria se não houvesse ou existisse dinheiro, ou se atendesse essa ideia de independência financeira e você não pensasse mais na ideia de valor de dinheiro. Seria algo que existe, que exige, né, uma consciência muito elevada. Porque sem o dinheiro como instrumento de organização e mediação, seria necessário que cada ser humano se regulasse a partir de dentro, né, das suas questões internas e com relação à sua visão para com o mundo a partir de como você se enxerga por dentro, né? E não mais por medo da punição, né, externa, mas por amor e harmonia pessoal, individual, interna, e acaba gerando essa harmonia coletiva, né? E o caos nesse cenário não desapareceria, mas seria reconhecido como parte da dança da própria vida em si, porque esse caos apenas se entenderia por diferentes formas de pensamento, só que ambos buscando essa harmonia, né? Seria mais como se compreender, né? Se compreender, né? Não se controlar. E assim voltamos à ideia inicial de que se a realidade é instável, e sempre foi, a questão não é como eliminar esse caos, né? Mas como nos ajustarmos a ele internamente diante daquilo que vislumbramos, né? É claro que existe certo caos e questões negativas que não é possível, né, se ajustar internamente com relação a isso, porque se é uma relação de até mesmo de poder exercido com forma de egoísmo com relação, não com empatia com relação às consciências excluídas, é um caos de instabilidade dos piores tipos, né, se for pensar. Então, que de fato damos valor a essa impermanência, a essa liberdade, a essa interdependência? É claro que o dinheiro é apenas uma forma de linguagem, né, útil, mais limitada. Mas quando ultrapassamos essa linguagem, nos aproximamos do que é real, né? E talvez no fundo, isso sim seria uma realidade que queremos criar, onde o valor não é aquilo que se pode guardar, mas aquilo que se pode oferecer, né? Então, o que eu tenho de valor de fato para oferecer para o outro, né? E pensar que se dinheiro não existisse, sendo que na minha profissão eu só lido com o dinheiro, e como eu posso estar sempre podendo oferecer sempre algo de valor, né? E bom, não sei, é uma ideia bem interessante. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje o vídeo do que seria um possível começo
mas não sei nem se vai chamar começo. Mas o que eu sinto que hoje é um começo de grande mudança da ideia de percepção de valor humano, de valor existencial, de valor com relação ao dinheiro, de valor com relação a países, nações, a ideia de valor do que realmente valorizamos, porque diante a tanto caos, nós somos seres humanos, e porque as nossas ideias de valores egoístas tão distintas nos faz fazer tantas maldades com nós mesmos, né? E isso é muito triste. E que não é insignificante, ao meu ver, é muito significante quando diz da condição humana. E é isso. Sexta-feira, amanhã, vai ser um dia muito interessante. Aniversário de uma amiga que eu não via há muito tempo. E muito tempo não, pouco tempo. Mas que eu não tive tempo para conversar. E tanta coisa mudando rápido. O meu eu do futuro, você sabe que o dia de hoje marcou de fato esse começo, né? Pelo menos dessa sua percepção de compreensão da onde, do meio que você está inserido e da onde você quer chegar para atingir essa busca da sua glória coletiva, né? E é isso, meu grande amigo eu. Até mais.